irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, 30 de junho, último dia do mês. Rapaz, o tempo está voando. É muito rápido o tempo como está passando. Isso é bom porque é um dia a menos para a volta de Jesus. É um dia a menos para estarmos mais perto do nosso Salvador, que está bem perto dele voltar. Irmãos, a lição de hoje fala sobre o contexto histórico ou pano de fundo que envolveu o Êxodo. E o Êxodo, a gente falou um pouco sobre isso ontem. Ele teve a sua existência, né? Tanto que o próprio nome Êxodo, na expressão latina, quer dizer saída. O povo precisou sair. Só que antes do povo precisar sair, ele teve que chegar, porque ele tinha que estar lá para sair de lá. E o que aconteceu para o povo de Israel ter ido para o Egito? Falamos sobre isso ontem, a lição de hoje vai ficar muito prática e vai ser mais curto o nosso vídeo. O povo de Israel, irmãos, os irmãos de José, eles pegaram José e por inveja em relação ao tratamento que o pai tinha para com ele e a tarefa que o pai colocou, né, de que ele vigiasse seus irmãos, aquele sentimento, irmãos, me permita falar um pouco sobre isso. A inveja é uma desgraça. Provérbios fala que é um pecado que é praticamente incomparável aos demais. Ele fala, quem suportará a inveja? Ele fala em relação ao ciúme, mas a inveja fala de algo pior. Só para a gente entender aqui a grosso modo, irmãos. Por inveja, Caim, ao ver o seu irmão ter sido bem visto, bem aceito por Deus, ele automaticamente desejou matá-lo. Posteriormente, entra a história de Davi. Os seus próprios irmãos tiveram também inveja dele por o que ele tinha feito com o próprio Golias e acabou perseguindo Davi e tratava ele de forma desrespeitosa. Davi também sofreu muito em relação ao próprio rei Saul, quando ele falou, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ele teve inveja daquilo. Então, assim, esse sentimento é um sentimento de morte. É desejo de fato tirar a vida da pessoa. E os irmãos de José também tiveram a mesma situação para com ele. O desejo de fato de se desfazer e que com ele de fato deixasse de existir para eles. É tanto que eles pegam e vendem a uma caravana de ismaelitas. José vai para o Egito. Chegando lá, irmãos, nos chama muita atenção a maneira como Deus é tratado. José se sente muito mal. Há quem diga que ele tivesse ali pelo menos uns 17 anos. Ele não tinha seus 18 anos, ele era bem mais novo, então ele devia ser um adolescente, ou alguém que estivesse saindo da adolescência. Imagine o rosto de José ao ele ter sido levado numa carruagem ou num cavalo para o Egito, para ser vendido nos mercadores ali. Para ir para os ismaelitas levaram ele para ser vendido em um lugar de compra e venda também de pessoas. José deve ter ficado com um coração muito triste ao ver o seu lar, lá em Canaã, ter sido de fato tirado e desprovido do cuidado dos seus pais. Agora, José vai para o Egito. E o texto sagrado fala, irmãos, que José, diante de tudo que ele passou, Deus não abandonou. E isso me chama muita atenção. O capítulo 39 do livro de Gênesis, os versos 2, 3, 5, 21 e 23, descreve que a obra o sucesso ou a proteção de José era por conta de que Deus era com José. José foi para a casa de Potifar, Potifar começou a vencer, ou melhor, começou a prosperar em tudo. A Bíblia fala assim, e Deus teve bondade para com Potifar, porque ele era com José. Então José era um instrumento. José foi acusado injustamente pela própria esposa de Potifar de assédio, coisa que ele não tinha feito. Levou José para a prisão. José ficou ali preso por muito tempo. O que acontece ali? O texto fala que o carcereiro achou graça aos olhos de José, porque o Senhor era com José. E ele deixou José ser como que o chaveiro, o responsável da cela ou de todos os outros presos. Deus era com José, irmãos, em todo o tempo. Para nós lermos a história de José, hoje é muito fácil, porque a gente sabe o final dela. Mas sabe, diante das situações que você passa, fique muito consciente, Deus é com você. As coisas podem parecer contrárias. Olha como foi com José. José era um filho amado, um filho protegido, um filho que possamos dizer, entre aspas, mimado pelo seu pai, cercado de cuidados e de bênçãos. A roupa que ele ganhou foi um motivo de inspiração da inveja para com seus irmãos. Mas Deus nunca o desamparou. Ele foi vendido, ele foi chacotado, né? Ou seja, chacotaram muito ele no sentido de que zombaram muito de José, mas Deus era com ele em todo momento. Então, se você está sendo zombado, se você está sendo motivo de chacota para alguns, não se esqueça de que a história de José traz esperança para nós hoje. Deus é com você. E por mais que as coisas pareçam ser totalmente contrárias,
Deus nunca deu as costas para você. Guarde em seu coração essa mensagem. Eu estou sofrendo, está passando por algo difícil, mas Deus é comigo. Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Ainda que eu viesse passar somente pela sombra, a sombra do vale, não é nem a morte em si, mas a sombra da morte. No vale, Deus estará comigo, então não vou temer mal algum. Diante disso, esse contexto histórico nos leva à seguinte questão. José foi para o Egito, lá foi vendido, lá passou por várias situações, mas ali ele prosperou também. É tanto que o próprio rei, depois de que ele decifra, né, eu falei um pouco sobre os sonhos de Faraó ontem, né, sobre as vacas, o sentido das vacas. Veja o vídeo de ontem que você vai ver o porquê Faraó ter sonhado com vacas gordas e não outros animais. No vídeo de ontem eu falei um pouco sobre isso. E aqui Deus cuidou do povo, cuidou de José, da sua família, ao manter eles, mesmo em Canaã, sendo levados os alimentos que eles iam ali comprar. Então Deus está na direção do seu povo sempre. Ele está na direção de sua vida, na direção de minha vida, e que Deus permaneça dirigindo o nosso ser. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós temos a certeza de que com Deus o amanhã estará seguro em seus braços. Guarde no seu coração, Deus é comigo. Quem poderá fazer o homem? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia em sua presença. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor sempre cuida de nós. O Senhor está na direção de nossas vidas e assim estamos seguros. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.